Hoje do verso 22 ao versículo 26. Levítico 4, 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou, se não fizesse, e tornar culpado, ou se o pecado, o que ele caiu lhe for notificado, trará para sua oferta um bode sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça do bode e a imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então, o sacerdote com o dedo tomará o sangue da oferta pelo pecado, porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto, toda a gordura da oferta queimará sobre o altar como gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e esse lhe será perdoado. Vamos orar ao Senhor. Fala conosco, Senhor, na exposição, explanação do seu texto. Abra, Senhor Deus, a nossa percepção. Queremos, ó Deus, sairmos daqui edificados, a fim de que possamos colocar em prática os seus ensinamentos, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso assunto hoje é bem prático, é bem rápido. O objetivo é abordar o pecado de um príncipe. Príncipe hoje você pode colocar entre parênteses líder, representante político, representante judicial, representante legal. Líder. O líder pode ser também o marido dentro de casa. Ele é um líder. Ele é responsável da sua casa, pastorear seus filhos, ajudar a sua esposa, a sua adjuntora. Um líder pode ser o seu chefe, aquele que tem que te pagar, te remunerar. O líder pode ser você. Nós vamos pensar no líder como príncipe, alguém que tem responsabilidade de executar, de cuidar e de defender. O que fazer quando um representante do povo peca por ignorância? O que fazer? Eu não sei, mas tem hora que dá vontade de voltar ao ano de 1822. Se você tivesse nascido no ano de 1822, você teria nascido debaixo de uma monarquia constitucional. Você já pensou no Brasil como a figura de um rei, de príncipes, de princesas? O nosso país torna-se o Império do Brasil, governado pelo Dom Pedro I, 1822 a 1831, e se naquele tempo você estivesse lá, você teria um rei com uma coroa. O seu filho, Dom Pedro II, 1840 a 1889, nesse período ele também assume o reinado. Então o Brasil já teve príncipes, princesas, reis, rainhas. Você consegue pensar nesse período? Será que o Brasil seria melhor? Ou seria pior? Será que o sistema seria mais justo? Ou o sistema seria mais corrupto? A transição da monarquia para a república no Brasil se dá em 1889 com uma fascinante marca da história brasileira. A queda da monarquia não foi um evento isolado.
ou um resultado de uma série de tensões políticas, reivindicações sociais e econômicas. Mas algumas coisas nós precisamos saber da história. Primeiro, quando deixamos de ser monarquia para república, há uma insatisfação do exército. Os militares estavam descontentes, porque eles estavam se sentindo desvalorizados, sem poder. Havia um conflito. Dom Pedro II mantinha uma postura civilista e muitas vezes entravam em conflito com os próprios militares. O segundo era o aspecto da crise econômica. Com o fim do tráfico de escravos e a abolição da escravatura em 1888, com a Lei Áurea, enfraqueceram os grandes fazendeiros. Então, os grandes fazendeiros estavam descontentes porque estavam perdendo capital, estavam perdendo dinheiro. A abolição da escravidão também força isso. Embora uma vida moral, humanitária, revela que era importante, a abolição dos escravos provoca uma revolta entre proprietários rurais e também porque eles perderam a mão de obra escravagista. O pessoal estava revoltado com esse negócio de monarquia. Isso era um período. Outro aspecto importante é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse período, a questão religiosa da década de 1870, após o governo imperial, a Igreja rompe com Dom Pedro II e impõe limites na atuação dos bispos. Os bispos agora não teriam total apoio do Império, e isto afastou o apoio do clero. Então você tem um pouquinho da sua história, porque o Brasil deixou de ser monarquia e embarcou numa república. Mas o meu fato hoje é de príncipe. O meu texto hoje é de monarquia. Meu texto hoje, aqui em Levítico, trata daquilo que Romanos 8, 3, 9 diz: isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus a carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Levítico trata isso, certamente, de um retrato na morte de tantos animais, inclusive agora apresentamos a vocês o bode. Você já viu um bode? Quando eu tinha a idade de 12, 13 anos, ao lado da minha casa tinha um pai de santo que criava um bode. E aquele bode era feio, era pretão, tinha um rabicho grande aqui na frente. A gente olhava para aquele bode, que coisa feia. Você já viu um bode na sua frente? É um bode. Entra em cena agora o sacrifício de um bode. Não é mais um touro, um cordeiro, uma ovelha, um cabrito, mas o pecado dos líderes, e talvez daí que venha aquela expressão bode expiatório. Você já ouviu isso? O camarada pagou o bode expiatório. Olha para esse texto e vê a figura do bode aí. E o bode era sacrificado por causa do pecado da ignorância de um príncipe. Irmãos queridos, no sermão passado, dentro do contexto, nós vimos o pecado involuntário da congregação. Vimos, na noite desse domingo, o pecado de ignorância de toda a congregação deveria revelar pecados ocultos, pecados notórios e a responsabilidade dos anciãos. Isso nós estudamos no domingo passado. Hoje eu quero focar o pecado de um príncipe. Veja, verso 22. Quando um príncipe pecar, por ignorância, e fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não fizesse, e se tornar culpado. Primeiro,
para o príncipe, para o líder que você é na sua casa, para o líder que você tem, que te remunera, para os líderes representativos da política, do sistema republicano, do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, vários poderes que exercem a espada do Estado. Não há pecado que não se torne de culpa. Eu quero já pular para o pecado de culpa. Quando o príncipe, o líder, torna-se culpado. O que fazer? Veja que essa palavra ignorância, desconhecimento, sempre vem cercado do capítulo de número 4. O líder que peca por desconhecer, ele já é culpado. Ele é culpado de quê? De desconhecimento. Nunca um líder vai poder responder: eu não sabia. Eu desconheci. Mas se você mandou o fulano de tal embora, você não sabia que fulano de tal era assim, era assado, e como líder vai falar: não sabia. Não. Não é essa a resposta. Irmãos, a gente começa a observar aqui dentro do parâmetro que a oferta pelo pecado de um príncipe, líder, na NVI, na ZI, era importante ter um bode. Um bode que seria morto. Embora o príncipe não seja bem definido aqui em Levítico, é um termo usado inúmeras vezes para designar líderes tribais em Israel. Evidente que esses príncipes eram os líderes tribais. Nós estamos no deserto, nós estamos ainda perambulando para Canaã. E cada qual tinha a sua raiz, tinha o seu príncipe, tinha a sua matiz. O bode significa cabeça. O cabeça. O bode é o rei, a quem não se pode resistir. O bode é o rei à frente do seu exército como governante. Isso tudo a NVI trabalha. O coronel, aquele que manda, o general que está à frente da tropa. A oferta pelo pecado da pessoa comum é uma cabra, mas a oferta do líder é um bode. A oferta pelo pecado dos príncipes, dos leigos, difere da oferta pelo pecado dos sacerdotes e pela congregação. Enfim, nós estamos aqui observando que quando há um pecado por ignorância, em primeiro lugar, o pecado do líder já é culpa. Então isso é importante para você que tem a posição de líder. Não alegue desconhecimento nenhum. Você já é culpado. Isso traz uma análise para todos nós. O sangue o sangue não é traduzido até o lugar dos santos, não é trazido. Como no caso do sacerdote e da congregação, um lugar apenas para o sacerdote podia ir. Assim, as ofertas cometidas por pecados involuntários não são de manjares. A gente já viu o que significa oferta de manjares. Você lembra? Gratidão. Não é gratidão. É um pecado de culpa. Como é que é a gratidão em errar? Em segundo lugar, irmãos, verso 23, você vê que o pecado agora deixa de ser simplesmente subjetivo, passa a ser objetivo, porque o líder é notificado. Senhor líder, senhor príncipe, o senhor pecou nesse ponto. É notificado. E a gente já viu a questão da congregação, quando alguém peca publicamente, notoriamente, publicamente, o que deve se fazer, o que acontece. E aqui no verso 23, se o pecado em que ele cair e for notificado, trará para a sua oferta um bode. O que percebe-se desse contexto é que
Quem notifica ao príncipe do pecado? Quando está no subjetivo, é preciso que alguém torne notório, expresso, notifique. O verbo notificar tem o sentido de tornar conhecido, revelar, informar, intimar, dizer. A notificação pode acontecer de diversas formas. Por alguém da congregação que percebe o pecado do líder, do príncipe, e o comunique a ele. Irmãos, às vezes a gente peca de várias formas. A gente não está num bom dia, os hormônios, a saúde, a cabeça está acelerada. A gente peca contra o irmão. E precisa ser notificado. A gente tem o caso dos profetas, dos sacerdotes, de outros líderes espirituais que têm a responsabilidade de repreender e orientar os reis, os príncipes, as autoridades. A gente sabe que o próprio Espírito Santo, por meio da consciência, convicção, ou revelação divina, como diz o Salmo 19, 12, João 16, 8, faz esse papel na mente, notifica ao líder, ao pai de família, ao marido, que conduz a sua casa, que você está errado. Precisa consertar. Na tradição bíblica, Deus frequentemente levanta alguém para confrontar líderes sobre pecados ocultos. Mas Deus levanta alguns. Você lembra de Natã a Davi. O profeta Natã notifica o rei Davi de seu pecado com Betseba, segundo Samuel 12. Você tem o caso de Samuel e o próprio Saul. O profeta Saul notifica o profeta Samuel notifica Saul do seu erro diante de Deus, 1 Samuel 15. Você tem o caso de Elias e Acabe. Elias confronta Acabe por causa dos seus pecados. 1 Reis, capítulo 21. São poucos, mas você tem modelos. Correlação de modelos bíblicos. Como, por exemplo, Levítico 4, 23 mostra, o líder, o príncipe também, está sujeito à lei de Deus, à disciplina espiritual. Irmãos, não importa quem seja, se seja rei, príncipe, juízes, merentíssimos. Nos bancos escolares da faculdade, eu vi muitas vezes no jurídico, quando fiz o direito, eu via professores falando assim, uma crítica. Os juízes acham que são deuses. Os juízes pensam que são semideuses, que pode com a caneta fazer qualquer coisa. Você acha que um líder que está à frente de uma nação pode qualquer coisa? E às vezes a gente começa, irmãos, não ter sentido, noção do que fazer, e entramos numa polarização. Há uma polarização agora. Porque você perdeu o que se deve fazer. O que nós podemos fazer em relação às autoridades que o próprio Deus constitui sobre a gente, e que são homens pecadores, e que pecam voluntariamente e também involuntariamente. A notificação do pecado é fundamental para o arrependimento e para a restauração. Não isenta a liderança da sua responsabilidade. Deus usa pessoas, profetas, sacerdotes, membros da comunidade, para manter todos, inclusive os líderes, em alinhamento com a vontade divina. Se nós cremos que Deus é soberano, todas as coisas estão no governo dele, todas as coisas cooperam para o bem dele, da vontade dele, inclusive os desvaneios dos nossos líderes. Desvaneios dos nossos líderes. O que a igreja deve fazer? Será que a gente
precisa vender a igreja para os políticos? Será que nós devemos mudar a nossa forma de encarar e de ver e de denunciar? É pecado, é atentado contra a lei de Deus. Portanto, nós não podemos comungar. Ou nós começamos agora a sermos massa de manobra? Eleitores, participantes de um sistema que não é monarquia, mas é república, em que somos manipulados, comprados, polarizados. Eu agradeço a igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja de fé reformada. E dificilmente você vai ver uma igreja presbiteriana entrando no fórum íntimo dos seus membros. Igrejas sérias, pastores sérios, não vão polarizar, não vão embarcar nem em A nem em B. Mas nós vamos levar a membresia a ter consciência para entender quando um líder peca, o que fazer. É isso o nosso assunto hoje. Porque todos pecam. E a gente começa a ver, irmãos, infelizmente, gente sendo dominada pelo sistema político brasileiro. Isso é muito perigoso. Na igreja, o princípio é de prestação de contas. Líderes devem ser humildes para ouvir as repreensões, sendo notificado por irmãos fiéis, líderes espirituais, ou pela própria consciência iluminada pela palavra e pelo Espírito Santo. Essa dinâmica revela que ninguém está acima da correção de Deus e que a notificação do pecado é essencial para a purificação tanto do povo quanto da liderança. Então você, meu irmão querido, você vai aprender hoje o que fazer com essa questão. Abra bem os seus olhos, seus ouvidos. Ano que vem, teremos de novo eleições. E você não é obrigado a dizer a ninguém quem você vai votar. O voto é secreto. O sufrágio é secreto. Está na lei. E eu não quero que você brigue contra o irmão. Nem que você revele quem você votou. Porque Deus sonda os nossos corações e Deus sabe de todas as coisas. Então não embarque na propaganda do mundo, na propaganda das igrejas. E desculpe se eu já estou agora te espremendo aí, porque se você é da direita ou da esquerda, o problema é seu com Deus, não é meu. Mas você precisa ter clara consciência daqueles líderes que são sinceros, que se aproximam da palavra de Deus. É muito triste ver, irmãos, igrejas divididas, gente da família dividida, gente brigando por causa de política. E a igreja de fé reformada, ela não vai agir dessa forma. Olha aí os 5 pontos. A gente crê nisso aqui. A palavra de Deus, a soberania de Deus, na ação de Deus, no governo de Deus. Então o que eu faço? Quando um representante nosso peca por ignorância, que não é mais por ignorância, é por culpa direta, isso que coloca, culpado. Aí a igreja faz, como fez um líder lá em Roma, lava suas mãos. Muitas vezes a gente está lavando as nossas mãos, porque a gente não conhece. O que nós devemos fazer quando um líder, ele peca. Terceiro e último lugar, irmãos. Função do sacerdote. Versículo 26. Dê uma olhadinha no 26. Toda a gordura da oferta queimará sobre o altar como gordura do sacrifício pacífico. Sacrifício pacífico, você já sabe o que é. A gente vai lendo o texto e a gente vai compreendendo o que vai falando.
Sacrifício de manjares é uma coisa, gratidão. Sacrifício passivo, comunhão com Deus. Aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai ao encontro do Senhor, a ceia daqui a pouco, vão participar. Sacrifícios pacíficos. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, lhe será perdoado. Irmãos, eu quero puxar agora a sua mente para a função da igreja. A igreja tem um papel importante. As lideranças, os pastores, os líderes sacerdotais têm uma importância muito grande. Diante de fatos, o que a liderança deve fazer? Da raiz hebraica kaiper, que significa cobrir. O pecado, com a sua culpa e o seu castigo, é apagado por um ato específico, a morte do bode. Tem que matar o bode expiatório tem que chegar. Mas Deus permite a morte substitutiva de um animal, a qual tipificava o sacrifício de Cristo. O único que apaga as consequências eternas do pecado. Em Levítico capítulo 4, verso 26, assim escrito, assim fará o sacerdote por ele, expiação do seu pecado, e será perdoado. A liderança evangélica, o povo de Deus, precisa olhar para os líderes dessa pátria, dessa nação, e nós precisamos ter um posicionamento diante dos pecados notificados. Nós devemos fazer alguma coisa. Você sabe o que fazer? Você se cala? Você lava suas mãos? Você é omisso? Ou você vem à igreja e faz um pacto político? O que a gente faz? Sabe, meus irmãos, o comentário sobre o papel do sacerdote na expiação é claro. O sacerdote é o mediador designado por Deus nesse contexto da lei, para realizar o rito da expiação pelos pecados do povo. Ele não se oferecia o sacrifício, mas executava todos os procedimentos exigidos: derramar sangue, ungir no altar, queimar partes dos animais. Esse era o trabalho do sacerdote. Qual é o trabalho dos líderes? Qual é o nosso trabalho? Texto enfatiza que a expiação é completa pelo ato sacerdotal. Ou seja, mesmo que o pecador reconheça, traga oferta, o perdão só é confirmado pela atuação do sacerdote conforme a ordem divina. Deus deixou uma ordem para a igreja: orai pelas vossas autoridades. Orai. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Orai. A Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo... Repita vocês, se o meu povo... se humilhar e orar e se buscar e se converter dos seus maus caminhos, e eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se não foi tudo certo, foi bem perto do que está lá. Tá? Você verifica lá. Mas é isso. Nós precisamos ter uma atitude bíblica. Eu estava vendo uma crítica de um desses pregadores da mídia aí, falando: se nós somos hoje uma nação quase totalmente evangélica, por que a nossa sociedade não está mudando? Se nos grandes complexos, dos grandes centros urbanos, pode ter certeza, irmãos, as igrejas estão nas favelas, nos guetos, nos morros. A igreja está no centro da cidade, nos palácios próximos das capitais, do Iapoque ao Chuí, do centro rico ao mais humilde. Que diferença a nossa igreja, a igreja evangélica brasileira, está fazendo numa sociedade como a nossa? Esse pastor da mídia fazia uma crítica, e ele chegou à seguinte conclusão: ou a igreja não é uma igreja evangélica, segundo o modo da palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, ou a igreja se perdeu nos seus princípios, nos seus valores, se contaminou, se corrompeu, se prostituiu.
Está acontecendo. O Brasil precisa ser modificado. Eu, quando vejo um desvio de uma liderança, eu tenho que ter uma postura clara no meu coração. O que eu devo fazer quando o judiciário está pecando, o legislativo está omisso, o executivo está corrompido? O que a Bíblia me ensina? Sabe de uma coisa? A ligação bíblico-teológica, o sacerdote representava Cristo, um sumo sacerdote perfeito, que por uma só oferta fez aperfeiçoado para sempre os que são santificados. Em Hebreus 10, verso 4, Cristo Jesus, o perdão é concedido após a expiação, mostra graça diante de Deus. A frase, se eu lhe é perdoado, traz segurança quando a confissão, sacrifício e expiação de acordo com a vontade de Deus. Hoje não dependemos de sacerdotes humanos, mas de Cristo que intercede por nós constantemente. Veja nesse texto, há um convite. Que convite tem nesse texto? O texto convida a uma humildade. Reconhecer o pecado, buscar arrependimento e confiar na obra do verdadeiro sumo sacerdote que é Cristo. Ressalta ainda o valor do arrependimento, da confiança no mediador Cristo, não em méritos próprios. Levítico 26, o sacerdote é um instrumento de Deus para realizar a expiação no Velho Testamento. E hoje a igreja, porque você sabe que esses ofícios, o Senhor Jesus, ele disse assim, não vai ser mais só um só, mas nós teremos um ofício universal, profeta, sacerdote e rei. Se você entender isso à luz do Novo Testamento, você vai dizer assim, sou eu. Jesus diz assim, eu agora tenho a obrigação de liderar, governar, tenho a obrigação de ser o intercessor, sacerdote, aquele que intercedia pelo povo, profeta, sacerdote e rei. Profeta, pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor. Então você entende sobre isso. Essa noite, amados, o que nós aprendemos quando um representante do povo peca? E aí você já aprendeu 3 coisas. Se ele peca, não é por ignorância, ele é culpado. E se ele é culpado, vai ser público e notório. E se é público e notório, a igreja tem um papel. Reinos de sacerdotes. Eu não quero colocar um sacerdote, mas eu quero colocar o ofício amplo de Cristo. Todos nós. Confissão coloca isso para nós. Todos nós. Recebemos o ofício profeta, sacerdote e rei. O que nós fazemos? E aí eu coloquei algumas opções. Você se cala, lava suas mãos, pecado fulano, você se cala, você não sabe o que faz, você ignora, ou você vai fazer aquilo que a Bíblia ensina. E o que a Bíblia ensina? Isso que eu quero trazer para a nossa aplicação prática. Observando Levítico 4, 22 a 26, nós podemos aprender algumas lições profundas em relação aos líderes. Primeiro, liderança requer responsabilidade. E se requer responsabilidade, requer também arrependimento. Porque todos pecam. Todos. E quando um príncipe pecar, quando um líder pecar, é preciso levar um bode macho, sem defeito, um bode que será sacrificado, um bode expiatório. Quando tomar culpado, verso 22, reconhece-se a responsabilidade, mesmo os líderes que sejam políticos, religiosos ou familiares, seja você, sejamos todos nós, não estamos acima da lei de Deus. Ninguém pode bater no peito e dizer assim, eu posso pecar. Eu posso pecar. Ninguém está acima
da lei de Deus. Errar por ignorância não isenta a culpa. Devemos cultivar humildemente para reconhecer nossos erros, sem justificações. Para de justificar. É por isso, é por aquilo. Não há justificativa, não. Posição de liderança, líder. Não há justificativa. Não há. Para de justificar. A verdadeira liderança se manifesta da capacidade de admitir quando erramos, quando falhamos, e buscar a correção diante de Deus e do povo. Deus, eu errei. Deus, eu pequei. Davi, naquele momento, o rei, segundo o coração de Deus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua falha. Ele fala: Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Você consegue ver o rei exercendo isso? É pedagógico, é transformador. Segundo o conto notificado, verso 23. Ouvir e aceitar a correção. Nós não gostamos de ouvir. Você é tão duro que você não gosta de críticas. Você não gosta de aceitar a correção. Quando o pecado é revelado, o líder precisa ouvir a repreensão e não endurecer o coração. Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias e até a sua palavra para nos confrontar. Devemos ser sensíveis à voz de Deus e abertos à exortação, permitindo que a verdade nos transforme. Ignorar a correção é manter o erro, é ouvir, é o primeiro passo para a restauração. Notificação, você precisa ouvir. Acendeu uma luzinha amarela ali, peraí, o que está acontecendo? São ídolos do meu coração? São pecados que eu sou levado a praticar culposamente? E em terceiro lugar, irmãos, o sacerdote fará expiação. Buscar o perdão de Deus. O sacrifício é feito pelo sacerdote. E isso simboliza a intercessão e o perdão que só Deus pode conceder. Ó Deus, salva o Brasil. Ó Deus, perdoa os nossos líderes. O meu coração é assim, Senhor. Tu sabes que eu poderia fazer uma oração imprecatória, pedindo a Deus que caia fogo dos céus, queima todo mundo, separa, dá uma guerra, Senhor, manda nada disso. Nada disso. Você vai orar, Senhor. Você vai orar, Senhor. Você vai confiar, Senhor. Você não vai ser um cético orgânico, ceticismo orgânico. No seu coração você não vai dizer: não existe Deus, não há Deus. Eu não sei, irmãos, o que está acontecendo com a igreja. Quando o líder peca, o impacto é grande. Mas também a restauração do líder público. Quando o líder se arrepende e restaura a sua vida, muita gente é curada. A verdadeira grandeza não está nunca em errar, mas em reconhecer, corrigir, buscar perdão de Deus. Todos nós vamos errar. Todos nós erramos. Todos nós erramos. Mas a verdadeira grandeza está em reconhecer, corrigir e buscar o perdão de Deus. E quando eu terminei de observar esses detalhes desse contexto, eu pensei na minha igreja. Como um cristão protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil pode observar, avaliar e agir à luz dos fatos ocorridos nessa semana
no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, do Rio de Janeiro, no dia 28 de 10 de 2025. Você parou para analisar o que aconteceu? Mas, Verena, eu estou tão distante disso. Não tenho nada a ver com isso. Problema lá das autoridades, problema lá, aquele povo que mora lá. Eu quero dizer algo para você, meu irmão, está aqui a tantos quilômetros, a mais de 1.500 quilômetros de distância. Tudo isso, nós temos uma grande responsabilidade com tudo isso. O que é nossa igreja? O que você deve fazer? Primeiro, o que você sabe dos fatos? Analise os fatos. Como se deu a operação, o que aconteceu. Não vá por fatos e boatos. Já não se arme pela sua predisposição ou sua polarização política. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós precisamos conhecer dos fatos. O que aconteceu? Dos fatos. Fatos reais. Segundo, como observar a luz da fé presbiteriana da nossa igreja. Eu quero dizer para você que para um cristão vinculado à presbiteriana, a igreja de fé reformada, ele precisa considerar 3 perspectivas bíblicas e teológicas para analisar desvios de liderança, pecados de liderança, fatos que acontecem no nosso dia a dia. A primeira coisa que você deve observar da cosmovisão bíblica: Deus sempre defenderá a dignidade humana. Você precisa entender que por trás de tudo aquilo que aconteceu, há famílias, há vidas, há filhos, há lares destruídos. A dignidade humana e a justiça de Deus. Como Deus trabalha isso? A Bíblia ensina que todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Ao olhar aquela foto, ao saber dos fatos, olhar algum caso aqui da nossa região, você tem que pensar: meu Deus, havia uma vida. Que valor a palavra de Deus dá à vida. Logo, mesmo em operações contra o crime, a exigência dos procedimentos de respeito à vida, à justiça, à dignidade. Isso implica que um cristão deve observar se as autoridades estão agindo com justiça, Isaías 1,17, se há respeito pelas leis, se há cuidado para não ferir os inocentes. Embora sabemos também que a própria Constituição federalista, e nós como presbiterianos entendemos isso, o papel do Estado é defender o cidadão. Você está entendendo? Do outro lado, o papel do Estado é defender o cidadão. A teologia reformada reconhece que o Estado é instituído por Deus para ordenar, punir o mal. Romanos capítulo 13, de 1 a 7, e Pedro 2, de 13 a 17. Então como é que você fica nesse negócio? Você precisa conhecer os fatos. Você precisa olhar a dignidade humana. Então você precisa entender que o Estado tem o papel dele também de executar. E, portanto, as operações de segurança pública não são inerentes e ilegítimas quando contribuem para o bem comum da sociedade e a proteção de outras vidas também. Isso é inteligível. Mas o que você está a 1.500 quilômetros podem fazer? O que nós podemos fazer? Como cristão presbiteriano, nós devemos reconhecer a autoridade do Estado, orar pelos nossos governantes e segurança pública, exigir que essas autoridades sejam exercidas conforme a lei de Deus, os princípios bíblicos de justiça, misericórdia e paz,
Precisamos participar como cidadão, de formas pacíficas, acompanhando com transparência e reforma quando haver falhas. O chamado à compaixão, ao cuidado com os vulneráveis e o discipulado é tarefa dessa igreja. Em meio a tanta violência a vítimas, mães, esposas e muitas vezes pessoas pobres, negras, marginalizadas, o reino de Deus chama cristãos à solidariedade. E nós, como igreja, precisamos ter essa visão clara. A igreja presbiteriana na comunidade de fé, lá naquela região, existem igrejas presbiterianas. Pastor, o que eu posso fazer? Você pode entrar em contato com os pastores da região. Dizer, reverendo, aqui em Brasília nós estamos orando pela sua igreja. Nós podemos fazer alguma coisa? Sabe de uma coisa, irmãos? A gente acha que essas coisas não têm nada a ver com a gente. É tão distante. O papel que os líderes representam e estão fazendo não tem nada a ver conosco. Mas há um papel presente das periferias, de apoio às vítimas, promovendo reconciliação, proclamando que há esperança em Cristo. Muitas vezes nossa igreja local não há essa percepção clara. Nós fomos chamados, irmãos, para levar o Evangelho que reconcilia o homem com Deus, o Evangelho que restaura, o Evangelho que cura feridas, mesmo quando o pecado, que é de culpa do Estado, atinge a nossa comunidade. Portanto, além de observar críticas, a igreja precisa orar. A igreja pode se envolver em ações práticas de cuidados, de auxílio de famílias necessitadas. Sabe aquela vizinha que mora do lado da sua casa? Que você vê ela sendo espancada? Você tem uma grande responsabilidade. Se o Estado não faz nada, você precisa agir como cristão. Você precisa, além de orar, você precisa levar o Evangelho que restaura, que cura. O bode precisa ser morto. Mas eu vejo um povo nisso. Eu vejo uma igreja nisso. Eu vejo uma igreja que está fazendo uma sociedade corrompida, carcomida pelo pecado. Sabe o que a gente faz? A gente abre a nossa boca. Essa bocona que você tem aí, né? Essa bocona que não é santa. Você começa a acusar, a polarizar, a discutir coisa que Deus não mandou você discutir. Mas orar e entregar nas mãos dele. Amém? Para por aqui essa reflexão. Quando o pecado for dos nossos líderes, o que você faz? O que você faz? Não vai discutir política, não. Vai orar, vai interceder e vai contribuir para que a sua sociedade seja diferente. Amém? Amém. Vamos orar, Senhor. Eu quero que você ore pelas nossas igrejas presbiterianas lá no Alemão, da Penha, da Rocinha, do Vidigal. Ah, pastor, está tão longe? Ah, tá. Então ora pelas fazendas daqui também, do Distrito Federal. Você pode, sol nascente, céu azul, lago azul. Aqui pertinho, do outro lado da pista aqui. Você pode orar. Você pode orar. Você pode dizer, Deus, visita esses lugares. Perdoa quando o Estado é omisso, quando não há saúde, quando não há educação. Deus, não deixe que a minha cabeça fique contaminada por partidos de esquerda, de direita. Não, Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra.
Ele sabe que Jesus já fez todo o sacrifício, Pai. Mas perdoa a omissão da tua igreja. Perdoa a omissão dos pastores, dos líderes, do rebanho, Senhor. Deus, nós precisamos orar e confiar em Ti, Senhor. O Senhor pode, sim, mudar qualquer sorte. Tudo está nas Tuas mãos. Deus, agora eu oro por aquela mãezinha que está chorando agora, talvez dentro de uma igreja. Ouvir um pastor presbítero pregar agora, mas que teve a vida dos seus filhos ceifados essa semana. Deus, nosso coração é tão sádico que sentimos um prazer em ouvir falar de tantas mortes. Mas a gente sabe que são mortes que não terão mais oportunidades, ó Deus, vidas que não terão mais oportunidade de ouvir a Tua palavra. E se não forem, ó Deus, eleitos do Senhor, nunca serão salvos. Já estão no inferno, Senhor. Senhor Deus, pecado, Senhor. Por culpa da máquina, não sei, culpa de quem? Não queremos, ó Deus, descobrir quem é o culpado. Nós queremos orar, Senhor Deus. Pedir ao Senhor que intervenha. Pedir ao Senhor que seja com a igreja. Seja conosco. Que haja um tempo de intercessão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.